Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos começando mais um Entre Aspas com o Ronaldo Castilho, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 19h30 pelo @TV Metropolitana de Piracicaba. E hoje eu recebo o ex-ministro da Saúde, ex-prefeito de Piracicaba, Barjas Negri. Boa noite, Barjas. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar contigo. É um prazer, mais uma vez, retornar aqui ao estudo da Metropolitana, comentar pelo trabalho e me colocar aí à disposição para que a gente possa conversar. Barjas, a população quer saber como que você se meteu na política. Veja só, eu fiz a universidade, que era o Instituto Educacional Piracicabano, entre 70 e 73. E a Unimep, naquela época, ela tinha muitos professores da metrópole de São Paulo, de Campinas, que eles vinham dar aula em Piracicaba e que tem, evidentemente, uma boa cabeça. Nem todos os professores vinham de fora, uma boa parte era de professor daqui. E eu, como jovem, meio rebelde, me meti em tudo, né? Centro acadêmico, diretório acadêmico, qualidade de ensino da universidade. E eu participava muito dos debates. Hoje, a população de Piracicaba, eu vejo os jovens discutindo, até pega essa discussão sobre o golpe, não sei o quê, essa coisa toda que tem dentro da mídia nacional. Na minha época, nós jovens não tínhamos o direito de votar para presidente da República, não tínhamos o direito de votar para governador de São Paulo, e nós não tínhamos outras liberdades. A ditadura era uma coisa terrível. E isso atiçava muitos jovens, e nós lutávamos não pela questão partidária, nós lutávamos pelos direitos. Se esses jovens de hoje estão votando para presidente A, B ou C, ele deve muito a uma parcela da minha geração que fez passeata, fez audiências públicas, fez debates, fez culto ecumênico, participou de uma atividade política pela redemocratização, pelos direitos das pessoas. E eu vivi esse momento, influenciado muito por alguns professores, lutei para que essas coisas aconteçam, para que o Brasil voltasse à normalidade. E, na época, tinha só dois partidos. Tinha a Arena e o MDB. Os militares, a ditadura que tinha no Brasil, concedeu que tivesse só dois partidos. Na verdade, é um partido de apoio ao governo e o outro é um partido de um pouco de oposição ao governo. Então, quem se rebelava contra essas coisas de ditadura, perseguição, caçar mandato de pessoas, tinha uma afinidade com o pessoal do MDB. E eu fui me filiar no MDB com 28 anos, 27 anos. Não foi uma coisa logo de cara, entendeu? E eu procurei fazer muito mais as coisas técnicas do ponto de vista político do que do ponto de vista partidário. Só mais tarde é que eu tive intenção de participar mais ativamente de partido político. Mas eu não sei, você me conta quando for, tá certo? Mas por conta da minha participação na universidade, lá eu fui aluno, estagiário, monitor, professor, fui do centro acadêmico, um período fui vice-presidente do centro acadêmico, outro período fui presidente do centro acadêmico. Dentro da universidade, eu fui presidente da Associação dos Professores da Unimep. Eu sou o sócio número 1. A carteirinha foi assinada por mim. Muitos não sabem, mas o senhor foi funcionário da Dedini. Eu fui funcionário da Dedini. Muitos não sabem disso. Eu fui estagiário. Estagiário, naquela época, era uma espécie de escravo. Você fazia estágio 9 horas por dia, tá certo? Tinha que pegar ouro, ir para a faculdade. Eu fiquei 1 ano fazendo estágio na Dedini e, naquele período, a economia ia bem. Era a época do milagre econômico, gerava muito emprego, a economia crescia 7%, 8%. As indústrias da cidade pegava jovem da universidade, da faculdade, fazia economia, administração, direito, contabilidade, engenharia, e contratava. E eu fui contratado dentro da Dedini, e o meu primeiro emprego com carteira assinada é calculista 2. Eu ficava o dia inteiro fazendo orçamento
de usina de açúcar, destilaria de álcool, no setor de exportação. Foi um bom aprendizado, aprendi muito. Até estava contando para o Danilo, naquela época tinha uma maquininha, tinha a maquininha Facite, e tinha uma Facite que tinha uns botões que se apertava e virava aqui, tá certo? E aqui, pô, aquilo me lembrava muito o filme do Chaplin, tempos modernos, se não me engano, que ele ficava o dia inteiro na máquina e quando saía ficava aquela maquininha também, você saía de lá o dia inteiro. E um dia, há uns 10, 15 anos atrás, eu estive numa loja em São Paulo e eu vi aquela maquininha dos anos 70, num negócio de antiguidade. Eu comprei uma, falei, eu vou comprar isso primeiro para guardar. Guardar e vou mostrar para o meu neto como que se fazia cálculo, fazia conta, fazia orçamento em 1970, 1971, 72, 73. O primeiro cargo seu público foi secretário municipal de educação. O planejamento. Eu fui, na verdade, eu fui primeiro contratado como economista na prefeitura. Eu montei o banco de dados socioeconômico da prefeitura e depois, por essa experiência, eu acabei me tornando secretário de educação, uma coisa que eu também não entendia, mas pelo fato de ser professor da universidade, já ter tese de mestrado, conheci um pouco de políticas públicas, eu fiquei na prefeitura, acho que de 4 a quase 5 anos, 1 ano como economista e 3 a 4 anos como secretário de educação. E aí me deu uma boa bagagem, porque você está dentro de uma universidade, dando aula teórica, aquela coisa toda, você fica 4 anos numa prefeitura da dimensão que é Piracicaba, nos problemas urbanos e sociais que tem, você, evidentemente, muda a sua cabeça e você enxerga um pouco melhor as políticas públicas. Aí vem o Barjas candidato a vereador. Barjas, vereador de Piracicaba. Não, esse negócio de candidato a vereador veio muito depois. Eu primeiro fui secretário de Educação de Piracicaba. Pela minha experiência na prefeitura de Piracicaba, pelo fato de Piracicaba ter feito as primeiras creches do Brasil, uma coisa que as pessoas não sabem, nem fui eu, foi o secretário anterior da equipe do prefeito João Herman. Nos anos 70, você não tinha creche pública. As creches eram da assistência social, que era um local para que as crianças pudessem ficar em recreação até as mães poderem trabalhar. A equipe que o prefeito João Herman tinha era uma equipe da Unicamp, que entendia que as creches eram escola de educação infantil. Elas tinham que sair da assistência social e colocar dentro da educação e ter uma norma pedagógica para isso. E, naquela época, foram implantadas 10, 11 escolas de educação infantil, pré-escola, e eu aprendi muito bem essas coisas. Por conta dessa experiência, eu fui convidado a trabalhar em São Paulo. Ah, você foi para São Paulo primeiro? Eu fiquei 4 anos trabalhando no governo do Estado. Eu até recentemente escrevi um artigo sobre a rodovia SP-304. Eu trabalhava na Secretaria de Planejamento de São Paulo, dentro do Palácio. Governo Franco Montoro. Governo Franco Montoro. Eu trabalhei 4 anos, o secretário de Planejamento era o José Serra, e eu participei e acompanhei toda a pressão política que os deputados, os vereadores, os prefeitos da região faziam para duplicar a rodovia Luiz de Queiroz. A SP-304 era a rodovia mais perigosa da região. Tanto é que as manchetes que tinha nos jornais é que ela era a rodovia da morte. E agora, Barjas, o governador Tarcísio de Freitas, ele disse que ele não vai construir mais os pedágios aqui na rodovia Luiz de Queiroz. As 3 praças que ele tinha prometido parece que não vai mais. Mas os investimentos têm que acontecer, né? Tem que ter a terceira faixa, né? Olha, eu não vi o contexto dessa licitação, mas os técnicos do DR, os técnicos da DERSA, da ETES, são bons técnicos. Muito provavelmente eles sabem que aquela é uma rodovia que tem um índice de veículos dia muito elevado. Ali depois de Santa Bárbara, ali Nova Odessa, Sumaré e Americana, é um congestionamento terrível nos horários de pico, e essa rodovia ela precisa ser ampliada.
ela precisa de uma terceira faixa. Então, eu vi o debate sobre o pedágio que a população fez, claro, a população já está sobrecarregada, o governo do Estado cobra pedágio, aqui vai comprar a taxa de iluminação pública. E é mais um ônus à população de Piracicaba. Mas o debate que eu acho que tem que ser colocado é a necessidade de fazer a ampliação da rodovia Luiz Queiroz. Beneficia Piracicaba, Nova Odessa, Santa Bárbara, Hortolândia, Americana e um pedaço de Sumaré. Ela é importante para evitar congestionamento, para evitar acidentes, para evitar mortes. Então, se o governador pretendia fazer a expansão dela, o alargamento dela e financiar com pedágio, eu sou favorável que se tome a decisão de que vai se ampliar. E o Estado banca isso. O Estado de São Paulo tem recursos para fazer isso. Ela é uma obra cara, mas ela não é uma obra de 4 pistas, é uma pista de cada lado. Tem, evidentemente, algumas intervenções de viaduto, aquela coisa toda, mas para o desenvolvimento da região de Piracicaba, para a região metropolitana de Campinas, para a região metropolitana de Piracicaba, é uma obra essencial. Eu espero que o governador Tarcísio reveja a decisão de segurar essa obra, porque ela precisa fazer. O pedágio é uma coisa que ele já descartou, mas tem que fazer com recursos do Tesouro, com financiamento, do BID, o dinheiro que tenha do... Barges, após essa passagem tua pelo governo do Franco Montoro, você volta para Piracicaba e se candidata a vereador, é isso? Veja, eu sempre estive em Piracicaba. Eu morava aqui. É só que durante esse período que eu fiquei em São Paulo, trabalhando no governo do Estado de São Paulo, também aprendi muito mais. Mas aí eu senti, eu vou trabalhar na Unicamp. Eu vou ser professor da Unicamp, eu peço demissão da Unimep e me transfiro para a Unicamp. Depois, tem um episódio que é muito engraçado. Por que eu saí candidato a vereador? Eu saí candidato a vereador porque o senador Fernando Henrique Cardoso me chamou em São Paulo com o intuito de ajudar na formação do PSDB em Piracicaba. Eu era um professor, tinha boa articulação, não tinha pessoas que trabalhassem para montagem de partido, eu também não sabia fazer isso, então a gente fez um diretório provisório, montou o PSDB, e para que o PSDB pudesse ser montado em Piracicaba, era importante que tivesse um vereador eleito. Tá certo? Eu me elegi vereador, me filiei ao PSDB e foram 4 anos de uma boa experiência como vereador. Isso me ajudou muito no cargo de prefeito, porque eu conseguia raciocinar como prefeito e raciocinar como vereador. Eu ter passado pela Câmara foi uma coisa importante. E na Câmara, eu fui candidato muito mais para ajudar na elaboração da lei orgânica, porque você teve a Constituição do Brasil em 88, teve a Constituição de São Paulo em 89, em 90 foi feita a lei orgânica do município, que é uma espécie de Constituição do município. E a minha participação como professor, junto com outros, o Fortinguer era professor da FOP, o Elide Campos Melo já era um professor, Zé Maria Teixeira também ele era professor, o Isaac Rostro era professor, o Misael era professor, então você tinha uma gama de professores. Uma bancada boa de professores, com alguns advogados, que deram uma contribuição, e a gente fez uma lei orgânica que perdurou sem muitas emendas durante um bom período. E aí, Fernando Henrique se elege presidente da República, e aí o senhor vai para Brasília. Não, eu não fui candidato à reeleição para vereador, sabia? Isso eu sei. Isso, eu coordenei a campanha do Tami. O Tami se filia ao PSDB. Ele se filia ao PSDB, ele é um deputado, e eu não saio candidato à reeleição de vereador e venho ser secretário de planejamento. E na Secretaria de Planejamento... O senhor volta para a prefeitura. Fiquei na prefeitura fazendo as duas coisas, dando aula na Unicamp, eu ia para a Unicamp de manhã, à tarde trabalhava como secretário de planejamento. E daí eu fiquei 2 anos como secretário de planejamento, mas nesse período eu ajudei na montagem do plano do governo do Fernando Henrique. O Paulo Renato. Que foi secretário de Educação. Ele foi secretário de Educação de São Paulo.
Eu fui presidente da Associação de Docentes da Unimep. Ele foi presidente da Associação de Docentes da Unicamp. Aí que nós nos conhecemos, tivemos uma boa ligação. E ele trabalhava no BID, como diretor do BID, em Washington. E ele foi convidado pelo Fernando Henrique para coordenar o programa de governo. E eu fui convidado pelo Paulo Renato para ajudar na elaboração de algumas partes do plano de governo. E eu estava até as tampas do trabalho. Eu dava aula, fazia pesquisa, tinha o cargo de vereador e ainda ajudei a fazer... E estava terminando minha tese de doutorado, imagina. Eu ficava 18 horas por dia no ar. E eu ajudando isso, o Fernando Henrique ganhou a eleição, e depois que o Fernando Henrique ganhou a eleição, eu recebi o convite para trabalhar em Brasília. E aí o senhor vai para o Ministério da Educação. Eu recebi, na verdade, 2 convites. Eu recebi um convite para trabalhar no planejamento com o José Serra, que ia ser o ministro do planejamento, e recebi o convite para trabalhar na educação com o Paulo Renato. Aí eu falei assim, bom, vocês, cara ou coroa, né? E aí o senhor foi trabalhar com o Paulo Renato? Eu trabalhei com uma bela equipe de educação, olha, uma coisa de aprendizado e de respeito. O Paulo Renato montou uma equipe da melhor qualidade, de técnicos comprometidos com a educação brasileira. A Yara Prado, a Maria Helena Castro, que acabou sendo secretária de Educação em São Paulo, presidente do INEP, a Eunice Durham, que era uma professora da USP, e várias outras pessoas de outros estados que tinham um compromisso de melhorar a educação básica no Brasil. E eu aprendi muito com essas pessoas, e eu acho que eu fui para trabalhar no MEC pela minha experiência na educação em Piracicaba. Você ter ficado 4 anos trabalhando com a Secretaria de Educação de Piracicaba, que tem que fornecer a merenda, transporte de aluno, reformar a escola, tomar conta de creches, né? Na época tinha que fazer muitas salas de aula de alfabetização de adultos. O índice de analfabetos, de pessoas que precisavam fazer o Mobral, entre aspas, era muito grande. E eu tinha essa experiência acumulada, eu levei isso para o MEC, eu fiquei 2 anos trabalhando no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E, por conta disso, eu conheci o Brasil. Porque a educação, como na saúde é assim também, trabalha com colegiados. Você tem uma coisa chamada União dos Dirigentes Municipais. Em cada estado do Brasil, você tem a Undime, do estado da Bahia, do estado de Espírito Santo, de Pernambuco, de São Paulo. E depois você tem um Conselho Nacional do Secretário Estadual de Educação. Bom, cada norma que o MEC faz, a equipe do MEC era pequena. Bom, vai discutir financiamento, vai o Barça para Porto Alegre. Vai discutir financiamento, vai o Barça para Salvador. Quem estava lá eram técnicos da educação, quando era uma coisa mais específica para a educação e o restante da equipe. Mas quando ia discutir o financiamento, as dificuldades, eu que fazia esse debate, e eu dei uma contribuição muito grande para que melhorasse algumas coisas. Nenhuma ideia minha. Eram propostas das equipes que eu ia estudar e ajudar. E eu fiz alguns artigos aí recentes para mostrar coisas boas que foram feitas na época em que o Fernando Henrique era presidente e o Paulo Renato era ministro da Educação. E aí veio o Fundef. Antes do Fundef, teve 2 coisas que é muito engraçada. Você imagina, em 1995, 15% das crianças de 7 a 14 anos não estavam no ensino fundamental. Não fazia matrícula. No Nordeste, isso era um escândalo. Era 27%. O material didático não chegava no primeiro dia de aula. Chegava em agosto, em setembro, em julho. E tinha problema. E eu, com a equipe lá, eu tomava conta do FDE, o pessoal criou o programa Dinheiro Direto na Escola. Eu que ajudei a botar esse negócio em pé. Tinha que fazer educação à distância, conversar com os professores da região do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Foi criada a TV Escola. A TV Escola, na época, era uma coisa fantástica. Você imagina que você colocar antena parabólica nas escolas do interior do Brasil. Eu, evidentemente, ajudei isso até a criação do Fundef, que foi uma revolução do ponto de vista de financiamento da educação. Depois do Ministério da Educação, o senhor vai para o Ministério da Saúde. Vou para o Ministério da Saúde.
Não sei se eu fui premiado ou fui castigado. E aí, o José Serra é ministro. Não era. Não era o José Serra ainda? Não era. O ministro Jatene foi um bom ministro da saúde. Adib Jatene. Jatene. Ele era ministro da saúde. E ele teve todo o debate com o Congresso Nacional e com a sociedade para a criação da CPMF. Não sei se você se lembra. Lembro. Ele ajudou, com a influência dele, a criar a CPMF para ajudar a saúde. Porque a Constituição ela foi muito generosa. Ela criou o Sistema Único de Saúde sem dar o lastro orçamentário e financeiro. Quando o Collor toma posse, o Itamar toma posse e o Fernando Henrique toma posse, o SUS era desestruturado. Ele era uma coisa incipiente. Você tinha a demanda e não tinha os recursos suficientes para tomar conta dessa demanda enorme. E o Jatene sai, o Fernando Henrique nomeia um ministro gaúcho, Carlos Albuquerque, um bom ministro, e eu fui convidado nessa transição para ser o secretário executivo. O secretário executivo do Ministério da Saúde é o profissional técnico que toma conta do orçamento. E o orçamento da saúde é um dos maiores, tirando a Previdência, que é o maior orçamento do governo federal, o segundo orçamento da saúde e o terceiro é o orçamento da educação. E eu saio da educação, que eu entendi um pouco, para ir para uma área que eu entendia muito pouco. Mas eu entendia de planejamento, e acabei ficando com o Albuquerque 1 ano e meio, ele saiu, e daí que veio o José Serra, e como eu já tinha uma sintonia com ele, a coisa ficou um pouco mais fácil. E nós fizemos uma boa dobradinha durante 4 anos. Muitas pessoas não sabem, mas o senhor foi um dos responsáveis pelo programa Saúde da Família. Sim. Né? A criação dos agentes comunitários de saúde. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, eu não vou lembrar o nome, quem criou esse programa foi um ministro do Itamar. Daqui a um pouco eu lembro o nome dele, ele é do Paraná, um bom ministro. Ele criou, por sugestões do sanitarista, mas tinha 328 equipes. Aquela coisa custa caro, não andava. Quando eu entrei, tinha 328 equipes só de família. Eu falei, bom, e era uma coisa prioridade, que é a atenção básica. Então, eu mudei o sistema de financiamento daquilo, criamos uma forma de eliminar os convênios, fazer fundo a fundo, e em 5 anos passou de 328 equipes para mais de 16 mil equipes. Você imagina a importância que foi isso para os municípios menores e as periferias dos centros urbanos, quando passa a ter os agentes comunitários de saúde. Alcine Guerra era o ministro da Saúde do Itamar que implantou isso. E 16 mil equipes não é pouca coisa, tá certo? E essas coisas foram correndo, foram fazendo. E fazer é fácil, não é como financiar essas coisas. Você tem que dar lastro todo ano, você tem que colocar recursos no orçamento e fazer com que essas coisas ocorram. E aqui o Humberto de Campos, eu me lembro que eu liguei para o Humberto de Campos, falei, Humberto, tem um programa aqui, vamos fazer a periferia de Piracicaba, é muito carente, e bota o pessoal, conversa, acho que vale a pena entrar no programa Saúde da Família e se inscrever. E o Humberto Campos se inscreveu, e o Ministério credenciou 20 equipes para Piracicaba. Ele implantou 5 equipes, porque foi no final do governo dele. Depois o José Machado tomou posse e nomeou o João Pauli como secretário de saúde. João Pauli, evidentemente, já imediatamente colocou as 15 equipes. Naquela época, no ano 2000, 99, sei lá, 98, você colocar 20 equipes de saúde da família em Piracicaba era uma coisa extremamente importante, principalmente pela localização, porque é um médico que fica lá 8 horas por dia, uma enfermeira que fica 8 horas por dia, 2 técnicos de enfermagem, e os 4, 5, 6 agentes comunitários de saúde. Esse programa é uma revolução no Brasil. Hoje, no Brasil, você tem em torno de 60 mil equipes. Só para a gente ter uma ideia da dimensão e o custo desse programa espalhado pelas periferias da cidade, principalmente
nos municípios mais pobres. Depois que o senhor foi prefeito, aumentou esse número, né, de equipes. Como eu conheci esse negócio, quando eu cheguei, vamos fazer. E hoje eu deixei com 51 equipes. Eu entrei com 20 e deixamos a prefeitura com 51 equipes e recentemente foi implantada mais 3. Então, você tem 54 equipes. Percebe? São 54 mil médicos. Isso atende, cobre e dá acolhimento a pelo menos 54 mil famílias. E aí vem o José Serra implanta o medicamento genérico. E o senhor estava lá no Ministério. Fala um pouquinho como que foi a criação do genérico. A criação do genérico foi uma proposta, uma sugestão dada pelo próprio ministro José Serra. E isso só sai, primeiro, pela liderança dele, pela articulação que tinha com o Congresso Nacional, e porque ele tinha uma visão, o fato de ser economista ajudou muito. Porque você vai na farmácia, o genérico é mais barato. Mas ele é mais barato porque tem todo um arcabouço tributário por trás disso. Teve que negociar com os governadores dos estados por uma redução do ICMS, teve que negociar com a Fazenda Nacional para ter uma redução do PIS/COFINS na composição dos preços dos medicamentos, e a liderança do Serra e a equipe que ele tinha dentro do Ministério, que eu me lembro, tinha o Biasotto, que foi professor comigo no Unicamp, tinha o pessoal da saúde, que era o Renilson, que era o secretário de assistência à saúde, tinha o Manelito, que era um economista, também assessor do Ministério, e para colocar isso em pé deu muito trabalho. Você imagine, numa época, nos anos 90, com dificuldade tributária dos estados, os estados tiveram que abrir mão de uma parte da receita. E a própria União teve que abrir parte de uma parte da receita. E aí, claro, os empresários nacionais entenderam que aquilo ia dar certo e acabaram fazendo investimento. Hoje, você tem grandes empresas produtoras de medicamentos genéricos que têm bons resultados. Foi bom para todo mundo. Foi bom para o Sistema Único de Saúde, que acaba comprando mais barato. Foi bom para o usuário do SUS e o usuário que não é usuário do SUS, porque eles compram um medicamento mais barato. Aí, dia 21 de fevereiro de 2002, o senhor assume como ministro da Saúde, porque José Serra sai candidato à presidência da República. Como foi ser ministro da Saúde? Você imagina que eu era em 92, eu era vereador em Piracicaba. 10 anos depois, eu assumo um cargo de ministro de Estado da Saúde, num período de turbulência que tinha eleição presidencial. Tá certo? Mas eu acho que o convite para eu assumir o cargo é porque eu tinha já 7 anos de experiência de Brasília, 2 no MEC, 5 no Ministério da Saúde, e tinha, evidentemente, uma boa articulação, um bom controle das políticas, do orçamento, e a minha indicação, pelo fato de ter experiência, deve ter dado um pouco mais de tranquilidade ao presidente Fernando Henrique Cardoso. E foi, eu espero que tenha ido bem, tá certo? Mas eu não fiz nada diferente do que eu fiz como secretário executivo, com a diferença que eu podia negociar melhor com o Congresso Nacional, podia negociar melhor com o orçamento com a Fazenda, a liberação de verbas, e podia assinar, evidentemente, as boas portarias para o Sistema Único de Saúde. Depois que o senhor sai do Ministério da Saúde, porque daí acaba o governo Fernando Henrique, o senhor volta para São Paulo. Isso. O governador Geraldo Alckmin me convida para um negócio diferente. Me convida para trabalhar na Secretaria de Habitação de São Paulo. CDHU. Eu saio da educação, vou para a saúde, da saúde vou para a habitação. E junto, foi um cargo em conjunto, né? A presidência do CDHU mais a Secretaria de Habitação. O dia 31, 1º e 2 foi um período que eu fiquei trabalhando 18 horas por dia, porque eu tinha que ir à posse do Lula. O Fernando Henrique passava o cargo ao Lula. Eu, como ministro, tive que acompanhar as tratativas. Depois, eu vim à posse do Geraldo Alckmin em São Paulo. Daí eu voltei a Brasília para fazer a transmissão do cargo para o ministro Humberto Costa, que era de Pernambuco.
Acho que ele era deputado, senador. Hoje ele é senador. Ele é senador. Na época também acho que ele devia ser senador e eu fui lá transmitir o cargo. No dia seguinte eu vim para tomar posse. O secretário. Secretário. Então eu fiquei no ar todo esse período. Ainda bem que a ponte aérea São Paulo-Brasília funciona relativamente bem. E aí o senhor se candidata a prefeito de Piracicaba pela primeira vez. Eu fiz algumas coisas na CDHU. Secretaria de Habitação. Coloquei um pouco em ordem alguns programas. Eu sou uma pessoa muito sistemática, então, assim, vamos cuidar de atender cortiços, atender favelas, comunidade indígena, habitação de mutirão, autoconstrução, empreitadas com as empresas particulares. Então, eu procurei dar um rearranjo para que a CDHU, que administra um bom recurso, pudesse colocar essas coisas. E eu ajudei aqui. Tem duas coisas que eu ajudei, três, que as pessoas já passou 20 anos, não sabem. O José Machado arrumou um financiamento para urbanizar a favela do Godol e arrumou um dinheiro para urbanizar o Tatuapé. E ele estava com dificuldade financeira de dar contrapartida. Eu falei com o Geraldo Alckmin, falei, na minha terra, então, vamos financiar a contrapartida. E o Algodoal e o Tatuapé foi urbanizado, foi via sarjeta, pavimentação, rede de energia, iluminação pública. Dessas duas comunidades, foi convênio que eu fiz com o prefeito José Machado, e ele deu continuidade disso, e depois eu até com o prefeito acabei concluindo. E ajudei também na articulação do Santa Fé. O Santa Fé, o José Machado, ele comprou a área do Santa Fé, se inscreveu na CDHU para fazer construção de casas em mutirão, que dá muito trabalho, e eu acabei assinando o convênio para que o Santa Fé pudesse ser dinamizado pelo Machado, e acabei eu, depois, no cargo de prefeito, fazendo a conclusão desses empreendimentos. Barjas vence as eleições e se torna prefeito de Piracicaba pela primeira vez e faz uma transformação na educação. Conta um pouquinho como que o prefeito Barjas agiu na educação. Deixa eu falar. As pessoas falam, não, você foi um bom prefeito, você fez. Eu só queria dizer à população de Piracicaba, eu fui eleito no auge da minha carreira. Veja, você viu a experiência. Secretário de Educação, secretário de Planejamento, coordenador de Política Social do Estado, presidente do FNDE, secretário executivo da Saúde, secretário de Habitação do Estado. Com essa experiência, eu venho ser prefeito. É claro, as coisas, mesmo com a dificuldade financeira, com os problemas que tinha na prefeitura, eu não sou daquele, a culpa do prefeito anterior. Tá certo? Por isso, a população não quer saber disso. Você foi eleito, tem que resolver o problema. E se não resolver, tem que explicar por que não resolve. E eu montei uma boa equipe como administrador com a cidade, todos os meus secretários da cidade, todos. Porque quando você nomeia um secretário da cidade, ele conhece pelo menos a cidade. Se não conhece a cidade, leva um ano para conhecer a cidade. Então, os nossos secretários, eles ajudaram muito nas coisas. Nós tínhamos metas. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E você tentava perseguir essas metas. Depois, pelo fato de eu ter uma boa articulação externa com o Estado de São Paulo e com o governo federal, a gente fez, evidentemente, algumas parcerias e a gente transformou bons lugares da cidade. A gente procurou fazer bons investimentos social e bons investimentos em infraestrutura. Tem prefeitos que você faz só na infraestrutura, tem prefeito que faz só na área social, e tem prefeito que não faz nenhuma das duas, tá certo? Isso tem vários por aí. E a gente procurou aproveitar também o bom momento da economia, diga-se de passagem. Eu sou um economista, fui professor da Unimep de economia um bom período, fui da Unique um bom período, e eu entendo um pouco da teoria do ciclo e crise. Se tem ciclo, tem crise, tem crise, tem... Então, assim, eu sabia que aquele período de 2005, 2006, 2007, 2008, a economia iria um pouco melhor que a média. Se a economia vai um pouco melhor que a média, você tem um pouco mais de recursos. Então, a gente montou na prefeitura um escritório de projetos informal. Faz projeto de ponte, faz projeto de viaduto, faz projeto de escola, faz projeto de saúde, faz projeto de ginásio de esporte, é uma fábrica de fazer projetos. E você ia colocando os projetos na rua. E aí, o primeiro e segundo mandato nosso foi
muito investimento na área de infraestrutura da cidade, mas teve muito investimento na área social. Construção de escolas, de creches, pós-saúde, ginásio de esporte, campo de futebol, assim, centros esportivos, centros culturais, porque a década de 90 não foi uma década de crescimento significativo da economia. Era preciso recuperar essas coisas. Foi por isso que a gente foi sem quebrar a prefeitura, fazendo com o pé no chão, mas com uma certa agilidade. E aí, claro, a cidade me deu a oportunidade de ter o primeiro mandato e depois deu a oportunidade de ter a reeleição. E aí tem os viadutos, tem as pontes que foram construídas, que é a questão da infraestrutura que o senhor está falando. Mas também teve investimento na saúde, que é a questão da construção do hospital regional. Você vê assim, todo mundo, o pessoal fala o investimento dos viadutos, das pontes, mas a obra mais importante da nossa gestão foi o hospital regional. E fizemos o hospital regional contra todos. Olha que eu fui falar com 2 ministros do governo federal. Olha que eu fui falar com 2 secretários do Estado de São Paulo. Vamos ajudar, mas sabe aquela vamos ajudar, e ninguém ajudava, né? Eu falei, vamos fazer, peguei o José Ademir, eu tinha feito um estudo que precisava leito. A Santa Casa coloca à disposição da cidade 60% dos leitos. A Cana coloca à disposição da prefeitura 60% dos seus leitos. Só que esses leitos não são da prefeitura de Piracicaba, não são da cidade de Piracicaba. Eles são obrigados a atender Charqueada, São Pedro, Rio das Pedras, parte de Capivari, Saltinho, Santa Maria, Mombuca, Aimbi. Entendeu? Então, faltava leito, e as pessoas não acreditavam que faltava leito. Fizemos o hospital com dinheiro próprio, sem financiamento. Olha, o hospital hoje custaria, acho que uns 100 milhões de reais para fazer ele inteiro, mais uns 50 de equipamento. Com 150 milhões, nós fizemos um hospital regional. Só o ano passado fez 12 mil cirurgias. Fora todos os exames, todo o atendimento e tal. A prefeitura, recentemente, fez um empréstimo de 200 milhões de reais para recapear e concretar algumas rotatórias na cidade. 200 milhões. Mas não fez uma ampliação no hospital, não fez uma escola, não fez um posto de saúde, não fez uma creche, não fez um centro de lazer, não fez um ginásio de esporte. E esse financiamento vai começar a ser pago no segundo semestre. Tá? Os juros no Brasil é um juro alto, lamentavelmente. Os juros no Brasil hoje é alto. Então, quando você faz um financiamento de 200 milhões, você coloca um sinal amarelo nas finanças públicas do município. E aí, já no terceiro mandato do senhor, vem a construção da UPA da Vila Cristina, nova UPA da Vila Cristina, Jaraguá. Isso. Eu sempre, pelo fato de ter trabalhado na saúde 6 anos da minha vida, entender um pouco os problemas, as dificuldades do SUS, eu queria dizer, Ronaldo, com muita tranquilidade, o SUS é uma das melhores coisas que existe para os trabalhadores e para a família dos trabalhadores do Brasil. A gente mora em São Paulo. São Paulo é o estado mais rico da federação. Mais rico. Metade da população do estado tem algum plano de saúde. Metade não tem. Essa metade depende da unidade básica de saúde, da unidade de saúde da família, depende da hemodiálise da Santa Casa e da Cana, depende de uma internação na Santa Casa e na Cana, depende do centro de especialidade e assim por diante. Mas, mesmo assim, os recursos são escassos. Você precisa fazer mais investimentos. Da mesma forma que nós fizemos o Hospital Regional, as UPAs, e uma coisa que tem que ser dita, primeiro foi o TAMI, depois o Machado. O TAMI, ele descentralizou um pouco as UPAs. Você tinha uma UPA central. E aí que surge a UPA da Vila Cristina. Eu era secretário do planejamento quando foi feita a UPA da Vila Cristina. Quando iniciou a UPA da Vila Resende, quando começou a UPA do Piracicamirim. O Zé Machado, se não me engano, ele que começou a fazer a UPA de Santa Terezinha. Então, você descentraliza o serviço. Quando você descentraliza, custa um pouco mais. Tem menos fila, você precisa de contratar mais gente, e essas coisas
foram feitas com o orçamento próprio dos municípios. Mas a UPA da Vila Cristina, como a UPA da Vila Resende, como a UPA de Santa Terezinha, como a UPA tem 30 anos. A população cresceu muito nesse período. Aquilo que era moderno, espaçoso há 30 anos atrás, ficou mais acanhado nos anos 2020. E eles precisariam se renovar. Então, assim, vamos fazer uma nova UPA na região da Vila Cristina, porque aquela região é muito grande. A Vila Cristina, Monte Líbano, Novo Horizonte, Santo Antônio, Cubaia Líbano, Jaraguá, Paulista. Novo Horizonte. Todo mundo é atendido naquela UPA. E nós fizemos uma coisa grande, que tem 2.400 metros quadrados, 52 leitos, funcionava bem com os funcionários da prefeitura. E a prefeitura passava por dificuldade. A gente conseguiu um recurso do Ministério da Saúde com a intermediação de 3 ministros. Eu, ministro da Saúde, fui ministro da Saúde, o Zé Serra foi ministro da Saúde e o Ricardo Barros, que era o ministro da Saúde. Nós fomos lá, os três, vocês têm que ajudar Piracicaba. Não tem, mas vai dar um jeito. E a gente conseguiu um recurso e fez uma bela de uma UPA. E é uma pena que houve uma descontinuidade, porque se cada governo faz uma UPA, refaz uma UPA, você mantém um serviço de boa qualidade para a população que depende do SUS. Aqui em Piracicaba, metade da população depende do SUS. Metade da população vai, evidentemente, na UPA e muita gente que tem plano vai também na nossa UPA, aqui da prefeitura. Porque você também tem estrangulamento nas clínicas particulares, nos hospitais particulares. Mas já estamos chegando já no finalmente, já deu quase 50 minutos. Verdade. Eu nem tomei minha água. É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? As eleições de 2026 está aí. Bajazé é candidato ou está pensando o que vai fazer? Eu estou pensando, eu nunca me recusei a ajudar a cidade de Piracicaba. Primeiro, o que eu tenho hoje de prestígio político, de articulação política, eu devo muito a essa cidade. Eu moro aqui há mais de 60 anos, tenho meus filhos, meus netos, tudo aqui em Piracicaba. Eu sempre colaborei com a cidade e, como eu acho que sempre as soluções para o urbano, as soluções para o social, ela depende da política, você tem que fazer a articulação política. A cidade de Piracicaba teve sempre boas representações. Os deputados da cidade sempre ajudaram a cidade. E hoje a cidade cresceu, a região cresceu e a gente está subrepresentado. Por mais que os deputados trabalhem, teve até o prefeito atual, não chegou ao cargo para ser prefeito. Nós temos 3 deputados, virou apenas 2. Tá certo? Nós tivemos período que nós tivemos 3 deputados federais. Nós chegamos a ter aqui o Tami, o Machado, o João Rema, Pacheco Chaves. Adilson Maluf. Adilson Maluf foi um ano deputado federal e nós estamos aí alguns anos sem representação de federal e subrepresentado também no estadual. Então, aqueles que podem dar uma contribuição à cidade tem que pensar. Eu sou pressionado, perguntado, aquela coisa toda, mas eu nunca faço coisa afoita. Eu faço coisa planejada, coisa pensada. Uma vez tomada a decisão, daí eu sou bom em trabalho. Tá? Eu vou em cima, tal, tá certo? Então, eu estou vendo o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo na região. A cidade tem que pensar na cidade. As lideranças empresariais, as lideranças sindicais, os dirigentes da prefeitura, eles têm que pensar também na cidade para que tenha uma boa representação. E, claro, nas rodas, o nome do Bajas ele aparece por esse passado, que tem trabalhando nas 3 esferas do governo e dentro da cidade. Olha, só de cargo público na cidade eu tenho 22 anos, como secretário, como vereador e como prefeito. É uma experiência acumulada que ela está sempre, evidentemente, à disposição da sociedade. Bajas, seu recado final para a população de Piracicaba. Olha, a gente tem que ter sempre esperança de que as coisas melhorem. O setor público ele faz muita coisa, mas não faz tudo. Mas a sociedade tem que ficar sempre organizada, tem que cobrar o vereador, tem que cobrar o prefeito. Eu era cobrada. A vantagem ou a diferença é que eu estava na comunidade. O pessoal acha que você vai lá e só leva elogio. O pessoal quer que resolva asfalto, que resolva água, resolva aquilo e tal, mas se o prefeito, o vereador não está na comunidade sendo cobrado, ele não enxerga bem o problema.
Então, a população tem que cobrar. Eu vejo, assim, o secretário de Cidadania convoca as lideranças comunitárias. Isso não se faz, você convida. Eles não têm rabo preso com o executivo, não tem um grau de subordinação. O secretário não tem que convocar as lideranças, ele tem que convidar as lideranças e convencer no diálogo para elas comparecerem. Se você tiver liderança, vai muita liderança comunitária participar. Se você não tem, vai lá para xingar, para bater, essa coisa toda. Então, a população tem que participar do orçamento participativo, tem que assistir algumas ideias da Câmara, tem que olhar os projetos, aquelas coisas que afetam a população, porque não é fácil. O prefeito faz, mas fica devendo. Agora, se não faz, fica devendo muito mais, né? Vargas, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na TV Metropolitana. Tá bom, parabéns aí, me coloco à sua disposição, obrigado pelo convite, tá certo? E uma boa programação e que você continue fazendo esse trabalho. Obrigado, Vargas. Ficamos por aqui com mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, pelo @TV Metropolitana de Piracicaba. Um abraço, fiquem todos com Deus.